Amém? Os irmãos abriram aí 1 João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite encontre, Senhor, morada em nossos corações. Que seja ela que influencie nossas vidas, não os outros pensamentos. Que o teu Santo Espírito nos transforme e nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vou contar uma pequena história, diz assim, o título da história é: Você sabe onde deve estar. Essa é uma história verdadeira que se passou com Don Wilkerson, que é o irmão de um pastor da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, chamado David Wilkerson, que escreveu um livro, e esse livro virou um filme, tem até no YouTube, A Cruz e o Punhal. É muito interessante o trabalho que ele fez com as gangues de Nova York, numa época bem perigosa lá em Nova York. E Don Wilkerson conta que quando ele tinha apenas 10 anos de idade, ele e um amigo estavam jogando futebol, já era assim, na frente da casa, né, já era quase no finalzinho da tarde, e aí sua mãe chegou chamando ele, né? Tá na hora de entrar e arrumar-se para ir para a igreja, foi o que a mãe disse a ele. Mas ele simplesmente ignorou, continuou jogando, quando todo moleque faz, né? E por fim disse à mãe: mãe, hoje eu não vou para a igreja. A mãe ficou parada ali, encarou ele e falou o seguinte: bem, você sabe onde deve estar. Você sabe onde deve estar. E aí falou isso e entrou, né? Então, seus pais tinham permitido que ele jogasse, mas sempre deixava o limite de que ele não trocasse a igreja pelo futebol, né? Mas aí ele foi para a escola, onde os meninos estavam jogando futebol, e começou a assistir aquele jogo de futebol dos meninos lá. Porém, a sua consciência começou a bater forte na consciência dele, latejava, né? Com a luz vermelha piscando ali. A voz da sua mãe vinha sempre se repetindo no seu pensamento, né? Você sabe onde deve estar. E acabou que ele saiu dali, foi direto para a igreja, e imediatamente quando ele chegou na igreja, aquela coisa que latejava na sua mente simplesmente parou de fazer isso, porque ele estava agora de volta na igreja, ele se sentiu bem outra vez, né? Por quê? Porque agora ele sabia onde estava. Ele estava no centro da vontade de Deus. A consciência do crente jamais vai deixar ele em paz se ele não estiver debaixo da vontade de Deus. Se ele estiver desobedecendo a Deus, se ele é crente de verdade, a consciência dele não vai deixar ele em paz, porque o Espírito Santo habita em nós, né? E a gente conta com ele para nos deixar alertas quando nós estamos fora da vontade de Deus. Aliás, o problema não é quando estamos fora da vontade de Deus e o Espírito Santo nos alerta. O problema é quando estamos fora da vontade de Deus e não acende nenhuma luzinha. Aí é um problema, porque é possível que nessa condição a pessoa nem seja crente, apesar de estar na igreja, e não importa o tempo que ela esteja na igreja. O apóstolo João, ele nos falou de que haviam pessoas
que tinham saído da igreja, porque na realidade elas estavam na igreja, mas nunca foram de Cristo. Ele diz: saiu de nós porque não era dos nossos. E aí João chama essas pessoas de anticristo, porque aquelas pessoas faziam oposição a Cristo. Na realidade, não eram de Cristo, estavam na igreja, mas não eram de Cristo, elas eram oposição a Cristo. E aí ele começa a descrever os crentes de verdade, né? Porque os crentes de verdade vivem muito diferente daquilo. Eles não vivem em pecado. Nós vimos aqui que ele fala que o crente não vive pecando constantemente. Nós pecamos, não é verdade? Todos nós pecamos, mas nós não vivemos atolados no pecado, pecando constantemente, e nem vivem em divisão, pois amam uns aos outros. E João pega muito firme nessa marca do amor. Então o tempo todo a gente vai ver ele dando esse recado de que devemos amar uns aos outros, e que a falta de amor uns aos outros implica dizer que não somos crentes. E ele é bem taxativo com relação a isso. Então, hoje, ele vai nos falar sobre a importância de uma consciência tranquila diante de Deus. Então, é por isso que o tema de hoje é os filhos de Deus, a consciência tranquila. Nós falamos 3 mensagens sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, a relação com o pecado. Os filhos de Deus, o amor para com o irmão. E agora, os filhos de Deus, a consciência tranquila. Então, a primeira coisa que nós podemos ver é que a consciência tranquila do crente tem sua sustentação na confiança em Deus. Então, o crente tem a sua consciência tranquila porque ele confia em Deus. Versículos 19 e 20. Nisto conhecemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Então ele começa falando: nisso conhecemos que somos da verdade. Sabemos que somos da verdade quando a gente observa o que falamos nas 2 últimas mensagens: quando não vivemos em pecado e quando amamos o irmão. Então, o crente que peca, eu e você nós pecamos. E que, se a gente disser que não peca, o próprio João vai dizer: se você diz que não peca, você faz Deus mentiroso. Porque todos pecam, mas a gente não vive na constância, a gente não vive dentro da lama. A gente pisa na lama, mas a gente não vive na lama. A gente sai da lama do pecado, mas também quando nós amamos os irmãos. Então a gente sabe que somos da verdade quando a gente segue essas diretrizes que o apóstolo João nos fala. E aí, quando acontece isso na nossa vida, nós podemos ter o coração tranquilo. O nosso coração não nos acusa mais, porque a gente está fazendo de acordo com a vontade de Deus. A gente já falou no começo, né, como o Don Wilkerson: quando a gente sai da vontade de Deus, se a gente é crente, o Espírito Santo vai martelar, o nosso coração vai nos acusar, porque estamos longe, estamos distantes, estamos fora. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, a nossa consciência fica tranquila, o nosso coração está tranquilo. Agora, nós sabemos que nem sempre as coisas vão bem, e o nosso coração pode nos condenar por alguma falha. Então talvez tenha alguma coisa no seu coração, nessa noite, que lhe incomoda, que você sabe que devia agir diferente, que você sabe que devia tomar uma outra direção, mas por algum motivo você não consegue. E o seu coração lhe acusa: mas você não é crente, por que é que você faz isso? Você sabe que está errado. Acontece isso. Acontece porque nós somos pecadores. Existem, infelizmente, na igreja hoje e com a mídia, a gente vê muitas situações de hipocrisia na igreja. De pessoas que tentam mostrar uma coisa que na realidade não são. Mas não é aí que não é por aí que a gente deve se guiar. A gente deve mostrar a realidade. Como crentes nós somos libertos pelo sangue de Jesus, mas ainda pecamos. E quando nós pecamos,
nós devemos buscar o perdão de Deus. Mas às vezes a gente permite que o pecado ainda assim tome conta. Então nem sempre as coisas vão bem. E quando não vão bem, o coração nos acusa. E aí nesse caso, João já havia nos apresentado o nosso advogado. Lembra lá, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a mensagem é para que a gente não peque. Essa é a direção de João, para que a gente não peque. Porém, ele sabe que a gente em uma situação ou outra vai pecar, mas a gente tem um advogado, Jesus. E quando Jesus advoga a nossa causa, nosso coração não precisa mais nos acusar. Às vezes, existem situações que nós mesmos não nos perdoamos. Nós mesmos não nos perdoamos. E a gente precisa, quando colocar diante de Deus, confessar diante de Deus, também nos perdoar do pecado que nós cometemos. Aqui, João nos mostra que nós podemos confiar em Deus, pois Ele é maior do que o nosso pecado. O nosso coração nos acusa, mas Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Nós podemos ter a consciência tranquila quando estamos debaixo da vontade de Deus, porque é Deus quem garante isso. É a palavra de Deus quem garante isso para nós. Nossa salvação se sustenta na capacidade de Deus nos perdoar e nos sustentar, não na nossa capacidade de não pecar. É muito complicado que a gente consiga acertar em tudo. Na realidade, a gente não consegue acertar em tudo. Mas Deus já fez a obra por nós. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Então a nossa salvação não se sustenta na capacidade da gente não pecar. Ela se sustenta na capacidade de Deus nos perdoar e nos sustentar. Então, cada um de nós vai fazer a nossa parte para obedecer a Deus e para estar na vontade de Deus. Mas nós precisamos do poder de Deus na nossa vida para isso, porque sozinhos nós não conseguiremos. Segunda coisa, uma consciência tranquila é a garantia de ter as orações respondidas. Quando temos uma consciência tranquila diante de Deus, as nossas orações vão ser respondidas. Versículos 21 e 22 diz: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se agimos corretamente, teremos muito mais confiança de que Deus está conosco. Sabe aquela dificuldade que você tem e de repente você vence? Você se sente muito mais, puxa vida, agradei a Deus agora, né? Eu tinha desagradado tanto a Deus com isso, mas agora eu consegui agradar a Deus. Eu já falei aqui para vocês, eu lembro quando eu me converti, que eu gostava muito de ir para as festas e de rua e tudo mais. E eu entrei na igreja e passei 6 meses. Quando tinha festa, eu ia para a festa. Quando não tinha festa, eu ia para a igreja. Fiquei nessa. Até que chegou um carnaval. E nesse carnaval, eu trabalhava no mercadinho. Eu trabalhava sexta, sábado e domingo, né? Para carregar compras. E nessa época, todos os jovens com quem eu tinha minha amizade, que estavam na igreja, todos eles tinham vindo aqui por Palavra da Vida, para a casa do pastor Telêmaco, para acampar lá na casa do pastor Telêmaco no carnaval. E aí, como o Silvio, né, nunca tinha ido por Palavra da Vida, eu disse: não, Silvio, você vai e eu fico no seu lugar, que a gente trabalhava no mercadinho, ele trabalhava a semana toda e eu só
Sexta, sábado e domingo. Aí eu disse, você vai, eu fico lhe cobrindo, e você vai, porque você nunca foi. E aí ele foi, e eu fiquei, e eu ainda não tinha sido liberto dessa questão de ir para as festas de rua. E nesse processo, no domingo a gente trabalhava só pela manhã, e na parte da tarde, um colega nosso da igreja, que não tinha ido, estava no centro da cidade, nas festas de carnaval, e mandou o recado para mim, olha, aqui está muito massa, vem embora, não sei o que, e não tinha, você sabe, a época de carnaval, não tem nada na televisão, hoje tem um monte de rádio evangélica, naquela época só tinha um e estava fora do ar, não tinha nada, a minha família tinha viajado, eu estava em casa sozinho e a cabeça estava em ir para a festa, mas eu disse, eu não vou, eu já desagradei muito a Deus, por conta disso eu não vou, e eu lutei, eu acho que talvez foi uma das minhas piores lutas espirituais, assim, eu lutei contra aquilo, e aí eu sei que o domingo passou, e chegou a segunda-feira, eu fui trabalhar, e na terça-feira eu já vinha para cá, para junto do pessoal, porque na terça era folga mesmo, e a gente não ia trabalhar. Então, eu venci aquilo ali, e foi uma batalha, mas foi muito feliz quando eu consegui vencer. E eu tenho certeza que cada um de nós vai ter experiências nessas áreas. O que é que você já conseguiu vencer? Não é? Então, quando a gente consegue vencer, a gente tem aquela sensação, estou agradando a Deus, e isso é muito bom. E isso tem um reflexo muito grande nas nossas orações. Veja, não é a obediência ou a desobediência que vai fazer a gente receber a resposta da oração, mas é o fato de a gente estar bem com Deus, e quando a gente estar bem com Deus, quando estivermos bem com Deus, então a gente vai até pedir de conforme a vontade de Deus. A gente não vai fazer feito Tiago que diz, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres. Não, a gente vai conseguir pedir conforme a vontade de Deus, porque a gente está agradando a Deus e está em sintonia com Deus. Não é uma questão legalista, né? Por exemplo, a gente fala de jejum. Alguns entendem jejum como um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício aqui para Deus me abençoar. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque não é barganha com Deus. Você vai trocar alguma coisa ali, geralmente a comida, para um tempo com Deus, mas não é um sacrifício como o povo levava uma ovelha para ser sacrificada lá no Antigo Testamento. Isso a gente não precisa fazer mais. Então, quando temos uma boa relação com Deus, isso reflete nas nossas orações. A quantidade de orações respondidas, né, nessas condições são muito maiores, porque a gente está pedindo de acordo com a vontade de Deus, a gente está em sintonia com Deus, e nós vamos ter as nossas orações respondidas. Se estamos agradando a Deus, não há por que Ele não responder às nossas orações. Veja, certa vez eu ouvi o bispo da Universal, Edir Macedo, dizer assim, se você der o dízimo, Deus já está obrigado a lhe abençoar. Bem, eu nunca li isso na Bíblia, não. Obviamente a gente sabe que essas igrejas trabalham muito essa questão do dízimo, e aí surgem os diversos escândalos, né? Por conta disso. Não é aí que, né, não é dessa forma que nós entendemos. Não é porque você deu o dízimo, porque tem muita gente dando dízimo tentando comprar Deus, e é isso que ele está ensinando. Você dá o dízimo para comprar Deus, Deus fica obrigado. Deus é obrigado a você. Deus nunca vai ser obrigado a gente. Deus nunca vai ser obrigado a ninguém, certo? Nós é que precisamos de Deus e não Deus de nós, ok? Agora, se estamos agradando a Deus, não há por que Ele não responder. Deus tem prazer em responder às nossas orações. Se as nossas orações são de acordo com a vontade de Deus, Deus tem prazer em responder às nossas orações. Agora, se as suas orações não têm sido respondidas, avalie sua vida,
pois de alguma forma você não está agradando a Deus. De alguma forma você não está conseguindo agradar a Deus. O que é que tem na sua vida que está impedindo de Deus responder às suas orações? Ontem na vigília eu falei no texto de Isaías 59, que diz que Deus ainda está aqui, né? Deus ainda está com a mão estendida para salvar, ainda está de ouvidos atentos para ouvir. Agora as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Deus não ouça as nossas orações. Talvez os seus pecados estejam impedindo que Deus ouça as suas orações. Pedro diz que se o marido, né, não trata a esposa como vaso mais frágil, as suas orações não vão ser respondidas, não vão ser ouvidas por Deus. Existem muitas coisas que podem fazer com que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus. Então é sempre importante você fazer uma radiografia da sua vida e dizer aonde é que eu não estou agradando a Deus. O pastor Agostinho até mencionou, imagina se acontecesse de entrar alguém endemoniado na igreja, o que é que ia acontecer? Será que os irmãos iam sair correndo, iam ficar com medo? Ou se o demônio chegasse aqui, ele ia ser expulso? A gente vê muita invenção por aí, tem muita invenção, mas existe de fato possessão demoníaca. Se chegar alguém aqui possesso, o que é que vai acontecer? Ele tem que sair sem o demônio. Se ele sair com o demônio, a gente está numa situação ruim. Se há alguma coisa na nossa vida que impede que as nossas orações sejam respondidas, precisamos mudar. Terceira e última coisa, teremos sempre a consciência tranquila quando amarmos uns aos outros e guardarmos os mandamentos do Senhor. Versículos 23 e 24. Ora, seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Para sermos considerados crentes, em primeiro lugar, temos que crer em Jesus. Crente é aquele que crê em Jesus. Você sabia que nem todo mundo que vem para a igreja crê em Jesus? Conversando com uma amiga certa vez, ela veio de uma igreja lá em Recife, e ela disse que conheceu uma pessoa que não acreditava que Deus existia. Ela frequentava a igreja, era membro da igreja, quer dizer, deixa eu consertar aqui, eu não sei se ela era membro da igreja. Ela frequentava a igreja, mas ela dizia que não acreditava que Deus existia. Aí alguém perguntou, poxa, mas se você não acredita que Deus existe, o que é que você está fazendo na igreja? Ela disse, não, porque eu acho que é a melhor forma de criar a minha criança. E ela levava a criança para participar do departamento infantil da igreja, que era bem organizado. Então ela ia para a igreja só por conta disso, mas ela não acreditava em Deus. Então, tem gente que não crê em Jesus, ainda tem gente que não crê em Jesus. E ele diz aqui, né? Ora, o mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E ao crermos em Jesus, nós seguimos a sua ordem de amarmos uns aos outros. Nós criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, é uma consequência. Se não amarmos uns aos outros, é porque de fato não estamos dando ouvidos às palavras de Jesus. E João fala o tempo todo disso, né? Amar uns aos outros. Além disso, nós guardamos os mandamentos e permanecemos em Deus e Deus em nós. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Quem obedece a Deus, quem guarda os seus mandamentos, quem observa os seus mandamentos, permanece em Deus. Não tem como alguém dizer que é de Deus se vive uma vida distante daquilo que Deus ensina, de acordo com aquilo que acha, né? Tem muito crente que quer achar as coisas.
E a gente não pode achar as coisas, a gente tem que ir para a palavra e a palavra nos ensinar as coisas. A confirmação de que Deus está em nós e de que conhecemos a Deus e de que obedecemos seus mandamentos é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Há vezes que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o templo, de fato, hoje, é o nosso coração. Porque o Espírito Santo habita em nós. E por isso nós precisamos cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E essa é a garantia quando o Senhor mandar seus anjos resgatar a sua igreja desse mundo. A garantia é o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor e dá alguns adjetivos, né? Diz que nós somos batizados com o Espírito Santo. O movimento pentecostal entende que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, mas eu entendo que o batismo com o Espírito Santo não tem nada de segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo é o fato do Espírito Santo habitar em nós. Então ele é o batismo, ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia de que quando Jesus voltar, nós vamos ser resgatados. Mas quem tem o Espírito Santo habitando em si, ele obedece os mandamentos, ele ama os irmãos. A obediência ao Senhor sempre nos garantirá uma consciência tranquila. Se estamos fazendo a coisa certa, nosso coração não vai nos acusar, nossa consciência não vai pesar, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Agora eu pergunto para você nessa noite: há alguma coisa que acusa a sua consciência? Você pode ter respostas positivas e negativas. Você pode dizer: sim, existe alguma coisa que acusa a minha consciência. E isso para mim é muito bom, porque mostra que o Espírito Santo habita em você e que você está no caminho de se arrepender e de buscar fazer a vontade de Deus. Mas você pode dizer não, e pode dizer não, e esse não, da sua consciência não acusar, e esse não pode ser bom e pode ser ruim. Ele pode ser bom porque você está levando a vida ok, de acordo com a palavra de Deus. É óbvio que você peca, porque todos nós pecamos, mas você se arrepende, você busca o Senhor, e aí é legal. Mas você também pode dizer não, que a sua consciência não lhe acusa, ainda que você não esteja agradando a Deus. E aí é um problema, e aí é o verdadeiro problema, porque pode ser das duas uma: ou você apagou muito o Espírito Santo na sua vida, ou você não tem o Espírito Santo na sua vida. E a solução para isso é entregar o coração a Jesus. Não tem outra solução: entregar o coração a Jesus, aceitar Jesus como Salvador de sua vida. E isso não importa se você está na igreja há 10 anos, 15 anos, nem se você é o pastor da igreja. Nem se é o pastor da igreja. O que importa é que nós tenhamos a consciência de que estamos obedecendo ao Senhor e que, se não estamos, pelo menos o Espírito Santo está nos incomodando para fazer isso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e baixar nossas cabeças nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos louvar o Teu santo nome pela Tua palavra e pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a entender que, se há alguma coisa que está doendo no nosso coração e que nos acusa de estarmos em desobediência ao Senhor, que o Senhor possa nos fazer entender e nos fazer mudar de direção, mudar de caminho. Queremos fazer a Tua vontade, buscar a Tua vontade. Quero te pedir, Senhor, que Tu possas, se há alguém aqui que está fora dos Teus caminhos
e que por algum motivo a consciência não acusa, e talvez isso porque ainda não entregou ao Senhor o seu coração, que o Senhor também o salve, que o Senhor o incomode a partir de agora a entregar a sua vida a Ti. Derrama, Senhor, da Tua graça. Quero pedir que o Senhor abençoe essa igreja e nos ajude a andar nos Teus caminhos em todo o tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.